Aleluia. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós temos aqui o famoso Sermão do Monte. O início do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Jesus então vai falar aqui das bem-aventuranças. São 9. 9 bem-aventuranças. E elas começam no versículo 3 e elas vão até o versículo 12. E bem-aventurado é alguém abençoado, é alguém favorecido. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo, é a pregação de Jesus Cristo. Ninguém falou isso antes dele. Ele começou no capítulo 4 a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse sermão é de João Batista, mas esse sermão aqui é de Jesus. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ninguém pregou antes dele, ele vai pregar agora, e ninguém também pregou depois dele. Essa é a pregação de Jesus. Se você quiser realmente pegar um esboço de Jesus, é esse aqui. Por isso que é chamado o Sermão do Monte, é o sermão de Jesus. Outros capítulos importantes, ele falou parábola, como nos capítulos 13 em diante. Depois ele fez profecias 24 e 25 acerca do fim. Ele foi falando da escatologia. Mas aqui é esboço, pregação de Jesus. Vendo Jesus as multidões, fala comigo, multidões. Ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. Ele passou a ensinar quem? A multidão ou os discípulos? Você não ensina a multidão. A multidão, você dá o pão e o peixe para ela e fica em paz. Um dos nossos problemas é que você quer tratar discípulo como multidão e multidão como discípulo. Quando você trata discípulo como multidão, o discípulo fica frustrado, porque ele se acha desprestigiado, e tem razão. Mas quando você trata multidão como discípulo, aí é você que fica ruim na foto, porque você espera, não é? Você espera da multidão, mas ela não pode te dar, porque ela é só multidão. Ela falou: Geraldo, você não está entendendo? Eu só quero pão e peixe. Ela não corresponde. Ela não corresponde, mas ela não corresponde porque essa é a natureza dela, ela é multidão. Mas pastores um pouquinho já mais experientes, sabem como Jesus, e tem até compaixão da multidão. E dão para a multidão o que é devido a ela, pão e peixe. Não é verdade? Os discípulos falaram: despede a multidão, porque eles ainda não eram pastores. Manda embora a multidão. Jesus falou: não, eu tenho compaixão deles, eles estão comigo há 3 dias, não é? Então deu para eles pão e peixe. Mas hora nenhuma você vê que Jesus tinha uma expectativa colocada na multidão. Não, ele tinha uma expectativa colocada nos seus discípulos. Então olha o que Jesus faz quando ele vê a multidão. Ele aproxima da multidão? Não, ele afasta dela. Não é interessante? Vendo Jesus as multidões, foi até elas. Vendo Jesus a multidão, ficou pertinho. Não, ele saiu fora. Ele foi para um lugar mais elevado, mais alto. A multidão é a rasura. Aonde Jesus estava aqui era o Mar da Galileia. Aonde ele começou o ministério lá em Cafarnaum, é a nível do mar. Mas depois, e aí eu já fiz esse trajeto aqui, você vai lá na sinagoga de Cafarnaum, aí tem lá a casa de Pedro, próxima, depois você pega o ônibus e sobe até o monte chamado Monte das Bem-aventuranças. Você passa e vê o Monte Hermon. Então, não é um lugar que a gente vai de ônibus. E para ir a pé é complicado. Então Jesus queria ver quem dentre a multidão se tornaria um discípulo. E é isso que está acontecendo agora novamente. É isso que está acontecendo conosco na videira
e na vinha. Nós temos aí 1.264 igrejas. Mas, vendo as multidões, porque eu vou te falar, é uma multidão de gente. Só videira, pastor? Videira e vinha. Videira, 1.264 igrejas. Da vinha são quase 900, né? Então a maioria, da videira, perdão, quase 900. Então a maioria. Vendo essa multidão de gente, Jesus fez o quê? Jesus, ele se aproximou delas, facilitou a coisa. Não parece que ele dificultou. Ele foi para um lugar que envolvia da multidão uma resposta, um compromisso, o que eu vou falar ali mais tarde. Olha só, vou adiantar um pouquinho. Subiu ao monte como se assentasse. O que fizeram os discípulos? Leia. Se achegaram. O que fez os discípulos? Se achegaram, se aproximaram. Sabe o que um discípulo faz, Alex? Ele aproxima. Ele é que aproxima. Ele é que aproxima. Jesus está indo, Jesus está fazendo a obra. Alguém que é da multidão fala: uai, o mestre está indo embora. Beleza. Já deu para nós aqui o pão e o peixe. Vou embora para minha casa. Acabou de fazer a pesca milagrosa. Mas quem saiu do nível da multidão, do nível ali do mar da Galileia, da rasura, do nível 0, que o mar é o nível 0, ele teve que subir ao monte para ir atrás de Jesus. Meus irmãos, os nossos líderes, eu e você, os nossos líderes estão fazendo a obra de Deus. A nossa comunhão não é em função do outro, é em função do propósito. A nossa comunhão é em função da obra de Deus, é em função daquilo que Cristo está realizando na nossa geração. Porque ele diz: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Daqui a pouco vem como ladrão na noite. Imagina o arrebatamento. E aí, o que nós vamos apresentar para o Senhor? Então preste atenção, porque senão você, já fiz isso várias vezes, você acaba se frustrando, porque espera da multidão o que ele não vai te dar, João. Pastor, mas a multidão tem um anel no dedo da videira. Uai, e aí? Qual o problema? Todos os níveis você tem multidão. Você tem multidão no nível dos pastores, você tem multidão no nível dos líderes. Meus irmãos, tem líder que nunca sobe o monte para vir numa reunião geral de líderes. Nunca. E aí, o que você... Pastor, mas ele já é líder. Deveria ser maduro. Verdade. Deveria. Mas como diz o autor de Hebreus, decorrido o tempo, eu já deveria estar falando para vocês de coisas superiores, mas eu tenho que voltar aos rudimentos da fé, como o batismo, a imposição de mãos. Lembra de Paulo falando isso? O autor de Hebreus, aliás, falando isso? Né? Leite vos dei a beber, diz o apóstolo Paulo, não alimento sólido, porque não podia suportar. Então, nós temos a multidão em todos os níveis. Nós temos a multidão no nível que eu estou hoje, no nível dos supervisores. Tem supervisor que nunca aparece, que não está seguindo Jesus através da liderança, aonde ele vai subir um pouquinho a mais o nível, né? Então agora está cobrando o relatório tal. Não, aí não dá para mim não. Aí a distância agora aumentou. E meus irmãos, nós precisamos ir na direção do propósito. Nós precisamos ir na direção dos lugares mais altos. Não é assim que a Escritura diz? Então acompanhe comigo. Vendo Jesus as multidões, é engraçado, os pastores, alguns, né, poucos desse século, vendo as multidões, eles se aproximam delas. Eles estão doidos com as multidões, está doido com a quantidade de seguidores, está doido com a plateia, está pregando para a plateia, está perguntando para a plateia o que achou do sermão dele. Não faça isso, por favor. Você nunca viu nenhum homem de Deus nas Escrituras pregando para agradar homens. Diz o apóstolo Paulo: se eu pregasse o evangelho para agradar a homens, não estaria aqui. Então, Jesus, quando viu as multidões, ele falou o seguinte: está na hora de apartar.
Tem muita gente aqui. Está na hora de eu ler. Por que ele fez isso? Vamos pensar um pouquinho. Ele fez isso porque ele era mau? De jeito nenhum. Ele fez isso porque ele queria tratar a multidão? Vou te contar por que ele fez isso. Porque o seu líder precisa sempre puxar para cima. Se você tiver um líder que puxa para baixo, troca de líder. Porque os líderes não puxam para baixo. Os líderes, eles puxam para cima. Se você tiver um líder que ele puxa o seu português para baixo, quer dizer, você conversa direitinho e ele está te levando para o nós vai, nós vem, não, aí você não vai enriquecer, você vai empobrecer. Se você tem um líder que a mentalidade dele é pobre, Alex, você vai empobrecer, ao invés de enriquecer. Se você tem um líder que a mentalidade dele é de preguiça, vai ser transferido para você qual espírito? Porque, segundo Atos capítulo 3, o que eu tenho, eu te dou. É isso que Pedro nos ensinou, não é? O seu líder é a sua tampa. Portanto, nós precisamos, nós aí, você está incluído como um líder daquela congregação, daquela igreja. Você é o sujeito que puxa a multidão para o nível do monte. Então, se alguém na sua congregação ora, você vai orar mais. Se alguém na sua congregação, pastor, isso é lei? Não, é só uma questão de bom senso. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, torna-te padrão das boas obras, torna-te padrão para os fiéis. Ele estava instruindo a um jovem pastor. Você pode ler as cartas pastorais. Ele está, torna-te padrão no ensino, torna-te padrão na fé, torna-te padrão. Paulo estava falando para ele, sobe Timóteo, vamos para lugares mais altos. Todos os apóstolos, você vê os apóstolos puxando para lugares mais altos. Todos os grandes líderes de ministério, você vê esses homens sempre querendo mais, avançando mais, né? E essa atualização é uma atualização de quê? Nos puxando para lugares mais altos. Então agora mesmo, vamos fazer uma imersão no CTL. Ora, precisava fazer isso? Não. O desgaste maior é de quem? É do nosso líder, é do nosso pastor. Ele que vai ministrar todas as matérias. Você acha que ele vai chegar lá, ministrar lá, colocar o ministério dele, a cara lá, sem preparar nada? Sem, consagrar nada? Claro que não. Agora, precisa fazer isso só se for para subir ao monte, elevar o nosso nível da palavra, o nosso nível do ensino. O que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que isso aqui está acontecendo em todos os níveis. Em todos os níveis. Vendo Jesus, a multidão, e aí o Jesus aqui em certo nível sou eu, o Jesus em certo nível é você, lá com o seu grupo, com a sua autoridade. O Jesus aqui no certo nível é o próprio pastor Aloysio. Então, vendo as multidões de supervisores, vendo as multidões de pastores, vamos subir para um lugar mais elevado. Vamos ver quem vem comigo. Percebe isso ou não? Sim. Claramente ou não? Sim. Está claro para você? Sim. Porque para mim está claro. Para mim está claro e cristalino. E aí, como se assentasse, olha que interessante, não diz que ele assentou, mas como se ele se assentasse, como se ele ficasse tranquilo. No descanso. Estou no descanso. Pastor, mas você não está preocupado não? Que aí agora o fulano desligou da vinha, o ciclano, como se assentasse, como se estivesse tranquilo. Jesus, tira essa parte da vírgula aqui, passou a ensiná-los. Passou a ensinar quem? Quem se aproximou, irmão. Quem se aproximou. Quem subiu o nível. Quem subiu, quem quer acompanhar. Olha, tem um versículo que eu gosto muito. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aliança não é dada a conhecer a qualquer um. É só para quem tem temor, quem respeita
o pastor Amós, quem valoriza a presença. A Escritura diz: não te apresse em sair da presença do rei. Quer dizer, mas tem gente que é doido para sair da sua presença, não valoriza a presença, não valoriza a companhia, a comunhão, a intimidade, a aliança. E isso nós demonstramos fazendo o quê? Se aproximando. Mas, por favor, entenda, não é aquela aproximação de bajulação, aquela aproximação que tem a ver com o homem simplesmente, com a intimidade pela intimidade. Por que eles aproximaram? Porque eles queriam ouvir a palavra. Porque o que Jesus falou? E ele passou a ensinar. É aquela coisa, o mestre vai ensinar mais, eu estou a fim de ouvir mais. Ele vai pregar em tal conferência, eu vou lá. Ele vai fazer tal coisa, eu estou lá. Olha, os irmãos aqui talvez não me conhecem tanto assim, mas quando eu era pastor de jovens, talvez o Michael lembre disso, quando eu era pastor de jovens em Goiânia, eu já participava das reuniões da Vinha. Tinha 6 membros a Vinha. Eu pedi para participar. Eu não podia participar, mas eu pedi. Lembro como se fosse hoje, era uma reunião menor do que essa lá no sítio do Silvio Galho, lá em Mauá. Tinha uma rodinha assim, umas 6 pessoas. Estava lá o Silvio Galho, o Casarão, o Edson, etc., uns outros irmãos lá. Aí eu estava sentado assim, igual esse rapaz está aí, ó, esse seminarista aí, abrindo porta, fechando porta, tarará. Aí o Silvio Galho falou: "Ô Luiz, esse rapaz aí?" Eu falei: "Não, esse é o pastor Zemar, pastor de jovens lá da Videira." "O que ele está fazendo aí, Luiz?" Ele falou: "Nada, ele pediu para participar." "Pode?" Porque era na chácara do Silvio Galho, né? Ele falou: "Pode, irmão." Lá. Por quê? Porque esse apetite espiritual, ele é desenvolvido, e a escolha é minha e sua. Agora, esse apetite espiritual define as bem-aventuranças. Não é interessante que Jesus agora, ele já sabia o que ele ia liberar. Ele sabia: eu vou liberar aqui agora pérolas, bênção. Bem-aventurado é isso, bem-aventurado é aquilo, abençoado é isso, abençoado é aquilo. E aí, quem se aproximou, recebeu. Aleluia. Você não lembra que Jesus falava em particular aos discípulos na sua casa? Explicava as parábolas. Explicava as parábolas. Parábola do semeador, ele contou para todo mundo. Mas em particular, na sua casa, ele pegava e explicava. Mas ali o grupo já estava definido. Mas aqui não. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O grupo está sendo definido. Meu Deus, olha aí. É isso que você precisa entender. Eu acho que você não entendeu. Então, é isso que é a exortação de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando alguns saem, a sombra que era daquela grande árvore, agora abre espaço para outros. Você está compreendendo? Aí, quem é eu que quero isso? Não, de maneira nenhuma não quero. Só estou te dando uma palavra de sabedoria. Uma palavra de sabedoria. Aonde estava plantada uma vinha e ela foi tirada, aquele lugar não vai ficar desocupado. Não vai. Não vai. Em todos os níveis. No nível dos supervisores, no nível dos pastores. Pode ser que até no nível do conselho apostólico. Não saiu ainda nenhum membro do conselho apostólico, mas a reunião é daqui a 10, 15 dias. Então, eu não sei o que está sendo reservado. Eu só sei uma coisa: você tem que ler, aprender a ler as circunstâncias. E é claro que os neófitos nem sabem isso. Para eles é uma festa de desligamento, é uma festa de entrou, saiu e lá, parará. Não tem discernimento, não tem tato. A história está passando na frente e a pessoa está achando que está tudo normal, aleluia, vamos embora. Opa! O sábio, ele vê o mal e passa longe. E o homem cheio do Espírito aproveita a oportunidade, diz o apóstolo Paulo. Aproveite, pode ser livre, ele falou para aquele escravo Filemon, aproveita a oportunidade. Então, pode ser um obreiro, Luciano, aproveita a oportunidade. Pode ser um pastor, aproveita a oportunidade. Pode ser um supervisor, aproveite a oportunidade. Está compreendendo? Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos subir para esse nível. Aí são apenas detalhes, a diferença
nesses momentos está nos detalhes, está naquilo que você julga que é irrelevante, que é pequeno, né? Que não tem importância. É aquele detalhe de Gideão, ali a maneira que ele beber a água, é aquele detalhe de Davi que queria cortar, né, a orla do manto de Saul, é aquele detalhe que está envolvido apenas, às vezes está presente. É o que eu tenho falei aqui para os pastores de região, eu falei, olha, é muito importante a sua participação na imersão lá do CTL, pelo menos você que é pastor de região, é muito importante. Pastor, eu não tenho condições, eu sei disso, precisa subir um monte. Você viu o que o Roberto falou a respeito da imersão lá dos radicais livres? Ora, ele é um senhor, né? E ele foi a Goiânia participar da imersão dos radicais livres, voltou, acho que ele, sei lá se ele chegou direito na casa dele, na mesma madrugada ele já pegou a van para vir para cá. Ele poderia com todas as justificativas falar, pastor Ricardo, você me libera, eu acabei de chegar da imersão de Goiânia, eu não consigo ir lá na reunião da vinha. Então, eu aprendi isso com o pastor Naor, nunca esqueci, toda atitude transmite uma mensagem. Ao fazer isso, ele transmitiu uma mensagem, é a mensagem de um radical livre com 50 anos de idade. Com certeza. Então, nós fazemos uma reunião da vinha, né, a cada X meses. Aí alguém que é da vinha nunca vem, ele é da multidão. Beleza, damos pão e damos peixe. Não tem problema. Mas não se aproximou. Não é possível se tornar um discípulo se não se aproximar. Não é verdade? E ele, estando assentado, passou a ensiná-los. E aqui eu quero terminar. Jesus só ensinava os discípulos. Para a multidão ele pregava. Ele pregava. Ele contava parábolas, ele fazia milagres, mas para os discípulos ele explicava os milagres. Para os discípulos ele explicava a parábola. Para o discípulo ele explicava a pregação. É sempre um adicional. Por que esse adicional? Porque o discípulo queria mais, queria mais, queria mais. Então está aqui um segredo espiritual para você, para mim. Sobe cada dia um pouco. Cada dia um pouco, cada um tem que subir aqui algo à sua maneira, cada dia um pouco. As dificuldades são variadas, às vezes você é uma pessoa mais introspectiva, e às vezes você fala, eu não vou lá conversar com o pastor, no caso comigo. E aí você pensa, não, ele está ocupado, não, ele não vai responder. Olha, se você pensar isso, você não vai se aproximar. Você não vai se aproximar. Se você pensar, e a reação dele, eu falo isso porque eu pratico isso com o pastor Aloysio. Ah, mas se ele responder, ou se ele não responder. Não, quando você está fazendo essa avaliação ainda, o relacionamento não é livre. Você está entendendo? Porque quando o relacionamento é livre, não tem essa avaliação. Mas amém, vai avançando de glória em glória, vai se aproximando. Qual é a maneira? Interessante que as pessoas, os líderes, eles têm maneiras diferentes de aproximar, não é verdade? Então, se você pega, por exemplo, o pastor Naor, vamos supor que ele goste de uma aproximação que tem a ver com comida. Você precisa aprender a discernir isso. O outro não. O outro, a aproximação dele é falar de política. Você vai aproximar do pastor Michael. Só chegar e soltar aí uma coisa da política, aproxima. Então, o outro já é uma visita. Não, mas aquele não gosta de visita. Aquele gosta de ligação. Não, esse não gosta de ligação, ele gosta de mensagem. E aí? Então, Cristo colocou cada um à sua maneira. E aí nós aprendemos a discernir essa maneira. Amém, meus irmãos? Então, eu quero orar sobre isso porque eu estou nessa palavra aqui. Eu quero as 9 bênçãos que estão liberadas aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não será não, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se tem uma coisa que eu quero é alcançar misericórdia. Aleluia. No dia que eu precisar, achegai-vos, portanto, junto ao trono da graça, para alcançar misericórdia e graça em ocasião oportuna. Tem muita ocasião oportuna para você alcançar misericórdia. Então, eu quero. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero ver a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Gente que diminui a confusão, o problema, porque eles serão chamados, eles já são, mas eles serão chamados, quer dizer, o povo vai falar, esse sujeito é filho de Deus. Igual hoje fui lá naquela vendedora que você me indicou, ela não sabia que você era pastor não, porque você não falou, né? E aí eu entreguei meu cartão para ela, aí ela viu, né, que eu era pastor, aí eu falei, mas o Alex também é pastor. Aí ela falou assim, não, eu percebi mesmo que ele era diferente, chamado filho de Deus. É uma bem-aventurança, é uma bênção. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Essa é a última estratégia de Satanás, a calúnia. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Para desfrutar dessas bem-aventuranças tem que se aproximar. Eu sei que a minha tendência, a sua tendência, a tendência de todo homem é aquietar, é confortar-se, né? Perdão, acomodar-se. Mas olha para você ver a atitude dos nossos líderes. Olha para você ver o que o pastor Naor Pedrosa está fazendo. Ele voltou a fazer o que ele fazia no meu tempo, 20 anos atrás, o culto toda semana. Assumiu os universitários, né? Não, geral, todos os jovens. Então, olha para você ver, isso é uma pegada. Olha para você ver o pastor Luiz. Então, o dom dele, né, é o de ensino, ele é o mestre. Então, vamos aprofundar aqui o machado. Vamos fazer uma imersão. Vamos aprofundar. Então, isso é para o lugar onde os nossos líderes estão querendo nos levar. E eu estou aqui para dizer para você que eu quero subir esse monte. Eu quero subir estes montes. Mas você lá na sua congregação, você também precisa subir esses montes. Para poder dar de comer, para poder dar direção, para poder transferir esse espírito para a sua congregação. Então, por exemplo, aqui agora mesmo nós já temos um prédio. Então eu estou vindo para cá às 7 horas da manhã para orar com os seminaristas, né? Eles já estão morando aqui, então agora eu é que venho para cá. Antes eles desciam, iam lá para o prédio e eu também ia, mas agora eu é que venho para cá. Fazendo o quê? Puxando esse nível. Da mesma forma nós, de alguma forma, você vai descobrir, pastor, mas como que eu faço isso? Como que eu posso fazer isso? Se você quiser fazer, o Espírito Santo vai te mostrar como fazer. Essa que é a questão. Então, quem está procurando orar mais, vai encontrar ocasião para orar mais. Quem está procurando, né, se aprofundar mais na palavra, vai ter ocasião para se aprofundar mais na palavra. Então, você pode, por exemplo, ir 1 hora mais cedo para o seu prédio, deixar lá tudo organizado e começar a orar. Se é o caso, só estou usando aqui um exemplo. Ou você pode, lá na sua casa, acordar mais cedo 1 hora do que o normal e fazer o seu devocional com a sua palavra, com as escrituras. Olha, eu me forço a fazer isso. Você acha que esse devocional que eu estou gravando aí 6 horas da manhã é para o povo da internet? Não. É porque uma vez que eu fiz o compromisso, agora eu tenho que pagar. Você entendeu a lógica? Pelo menos para mim funciona assim. Eu ponho a cara lá, falo o que vai fazer e agora eu vou ter que fazer. Agora eu vou ter que acordar, eu acordo 5 horas, passo lá o café, tomo meu banho, o João já me encontrou lá, outros irmãos, e pá, 6 horas eu estou lá. Aquele devocional é para mim, irmãos. E aí eu coloco lá para os irmãos, sabe por quê? Porque agora eu sou cobrado. Porque não tem ninguém para me cobrar fazer isso. Agora eu sou cobrado. Eu pus a cara lá, falei que vai ser de segunda a sexta, 6 da manhã, então agora vai ser.
6 não, eu sou 6K agora, né? Hã? 6K? Não, estou chegando lá. Tem um irmão lá no Rio de Janeiro lá que falou que está seguindo o Senhor, está gostando demais das palavras. Da live. Não, nós temos membro aqui na igreja. A Nora, esse domingo, trouxe a outra filha dela. Outra filha dela. Outra filha dela é lá de São Paulo, já pediu uma videira lá, onde que ela mora. Então assim, não é nem para esse propósito, eu falo para os irmãos, o propósito é para mim mesmo, e eu confesso e falar para todo mundo. Irmão, isso aqui eu ia fazer sozinho na minha casa, 5 da manhã, eu já tenho esse costume, porque eu coloquei para mim mesmo o preço. Para quê? Ora, se eu quero ter eu preciso ter ministério da palavra relevante, para suprir os irmãos que não são simplesmente as ovelhas. Eu sou pastor de 70 igrejas. Como é que eu vou ter um ministério da palavra raso? Aí você acha que eu vou adquirir isso como? Alguém vai colocar a mão na minha cabeça? Não se iluda, irmão. De Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso é que ele vai colher. Nenhum atleta, diz Paulo, é coroado sem treinar. Ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ora, quem dos apóstolos é que ministrou mais? Está aí nas escrituras, conta os livros escritos. Por quê? Porque Paulo entendeu essa mensagem. A graça que eu recebi não se tornou vã. E cada um dos irmãos tem recebido graça sobre graça. Tem recebido um nível de favor, um nível de bondade, de autoridade, e ela só está crescendo. Amém. Pelo menos é o que eu percebo. Dos 27 evangelhos, né? 13 é de Paulo. Então não precisa falar, né? Sem contar os hebreus que tem a Todos os dias, Atos 20 e 20, de casa em casa e publicamente. Então, eu queria encerrar esse devocional. É sempre importante que você, né, no seu discipulado, eu até quero conversar isso aqui, para que a gente tenha discipulados assim mais focados, né? A gente escolha temas, a gente escolha livros, a gente compartilhe com os discípulos, e nós mesmos definimos aqui na região metropolitana e vamos ruminando isso, porque um abençoa o outro, um compartilha com o outro, mas tenha esse foco de não, eu sei que tem hora que você fala, tá bom, eu sei, já tive nesse lugar também, é o lugar da rasura lá, do mar, porque você cansou e a alma está cansada dos irmãos, mas isso aqui é bom porque um ao outro ajudou e disse ser forte. Amém. Então aqui a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram. Por que eu estou fazendo essa reunião? Eu poderia fazer só com o meu grupo lá, dentro da minha sala, não é? Como costumeiramente eu faço terça-feira. Mas depois que eu recebi essa palavra aqui, e foi lá no meu próprio devocional, eu falei, não, os discípulos têm que se aproximar, mas eu também vou me aproximar deles, ou pelo menos daqueles que quiserem. A reunião está aberta para você participar. Venha. Quer vir? Venha. Vou fazer aí essas mesas, vou colocar o lanche, a mesa da palavra. Quer vir? Venha. Aí eu preciso subir um pouquinho para um outro degrau, sabe por quê? Porque agora nós temos aqui irmãos, né? Por exemplo, aqui que são obreiros que vão ser ordenados, outros que vão ser apresentados como obreiros. Você percebe que o nível sobe? Então eu também preciso puxar um pouquinho esse nível. Eu preciso então subir um pouco para que essa reunião ela se torne uma reunião de coisas mais elevadas, de assuntos mais elevados, que dizem respeito a 5 milhões de pessoas. Aí você fala, pastor, mas é muita coisa, será que você não está viajando? Não estou viajando não, estou sonhando. Aleluia. Eu estou sonhando, estou compartilhando com você um sonho profético, eu sempre caminhei assim, nunca esperei ter primeiro para depois realizar, não. E quando deixei de tê-lo, não parei de realizar não, continuamos a obra. É isso que tem aqui? Vamos fazer com o que nós temos, né? Porque o tesouro está na casa e a provisão do Senhor vem. Então, irmãos, eu queria te convidar para nós orarmos sobre isso, meditarmos sobre isso. Eu não vou te falar qual que é o monte que você vai subir, mas coloque para você mesmo, coloque propósitos para você mesmo, para que seus filhos vejam você orar.
Seus filhos vejam você ler a palavra. Seus discípulos vejam você ali se esmerando. Quer dizer, olha, eu cheguei no prédio, o pastor chegou antes de mim. Eu saí, ele saiu depois de mim. Você não está percebendo, mas nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Do seu falar, do seu vestir, do seu compartilhar, do seu tratar as pessoas, da vida de Deus que você cultivou lá no seu quarto, adorando Jesus. E olha que eu tenho homens que eu vou falar para você, eu não dou conta nem de beirar o chinelo dele, igual, por exemplo, o profeta Reinhard, qualquer lugar do planeta que ele estiver, eu sou testemunha disso. Ele vai acordar de madrugada para buscar Jesus. Pode ter viajado 18 horas. Na madrugada seguinte, ele está lá buscando Jesus. Eu vou descansar, mas ele está lá buscando Jesus. Ele deve ter as razões dele, né? E eu penso que essas razões são boas. Se eu tivesse que escolher, eu prefiro escolher essa turma aí. Porque o que essa turma faz? Ela me puxa para cima. Ela me puxa para o monte. Ora, eu não quero um líder que me puxa para baixo. Não, em nenhum dos aspectos. Nem no português dele, nem no conhecimento dele, nem na revelação das Escrituras, nem no tratamento com os discípulos, nem na autoridade, nem na pegada, nada. Nem na generosidade, nada. Eu quero que puxa. E eu louvo a Deus porque todos nós aqui andamos com pessoas que eles não estão nos colocando para baixo. Do tipo, não, Luciano, você está exagerado, irmão. Nossa, que exagero. Vai descansar, vai dormir, vai tirar férias. Não mexe com esse trem de igreja, não. Cuida da sua família, vai cuidar da sua vida. Eu acho que se eu escutar um negócio desse, eu falo, não estou entendendo. O senhor está falando um negócio desse para mim, não. É o contrário. É sempre puxando para mais do reino. Jesus começou a pregar e a dizer e a ensinar. Então, eu queria que hoje você meditasse nessa palavra. Eu estou fazendo e quero fazer essa reunião aqui. Se os irmãos acharem que ela deve ser semanal, nós fazemos semanal. Se achar que quer ser quinzenal, eu faço toda semana. Com o presbitério, né, de Belo Horizonte. Se quisermos fazer RMBH a cada 15 dias, como os irmãos já têm o costume, para mim é bom, porque eu também quero treinar outros irmãos que são pastores de região, como João, como Sérgio, para fazer esse discipulado. Naturalmente as mulheres não vão ter essa frequência, porque nós não temos essa ênfase de célula, crescimento, alvo, com as irmãs. Então, mesmo que eu faça isso de 15 em 15 dias, a priori, com a sua esposa não vai ser assim, né? Ela normalmente vai reunir com as esposas, aqui no caso do João e do Sérgio, e o meu alvo é que a gente possa se aproximar com o propósito de realizar o trabalho na metropolitana. Amém? Aleluia. Vamos orar por isso, assim mesmo como você está. Tem uma palavra de oração com o Senhor. Fala para o Senhor, você fala para Ele, eu estou disposto, Senhor, a subir este monte. Estou disposto a me aproximar da palavra, do ensino, da liderança. Estou disposto, Senhor, Pai, a andar esta milha. Senhor Jesus, eu quero dizer que eu e os meus irmãos não queremos ficar no lugar da rasura. Não queremos ficar no lugar da superficialidade. Não, eu quero ir a lugares mais altos, Senhor. Eu quero ir a montes mais altos, uma perspectiva maior. Senhor, eu quero ouvir os ensinamentos, Senhor, dos nossos líderes, dos nossos mestres. Senhor, eu quero crescer em realidade, em autoridade, para poder transmitir glória, para poder transmitir isso aos nossos irmãos, especialmente aqui na região metropolitana, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero avançar no propósito de Deus, eu quero subir estes montes que o Senhor colocou para mim, em todos os níveis, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Alguém quer comentar, meus irmãos, alguma coisa com relação a isso? Eu fiquei muito alegre, quero agradecer aos irmãos, né? Louvo a Deus por essa equipe.
gente fez estar me alegra muito o coração. Eu sou de lá, né? Um desejo antigo meu que eu já tinha